Opa, estamos de volta com mais uma edição do Debaixo da Moita. Eu sou Edson Moita, o Moitinha que sempre, todas as sextas-feiras, está aqui para bater um papo, tirando o recessinho que a gente tirou aí de final de ano. E hoje a gente vem aqui para começar o ano de bem com a vida, muito feliz e trazendo uma pessoa para lhe ajudar a você passar o ano crescendo financeiramente, porque estamos trazendo aqui o Tiago Costa, não é isso, Tiago? Seja muito Isso, bem-vindo. Ele vai dar dicas de finanças pessoais. Errei ou acertei? acertou perfeitamente. E é um tema importante, né, Mochinha, para o início de ano, né, que a gente está Pertinente para a iniciando. época, né? E aproveitando, feliz ano novo para você, né, a sua família, e que é um tema que traz o tema de saúde financeira, né, que a gente tem que ligar com a saúde mental, saúde física também, então tudo se interliga. E nada melhor do que a gente iniciar um ano com um plano específico para a gente poder melhorar de vida, enriquecer, conseguir poupar e conseguir atingir os nossos objetivos. Legal. Realmente você citou algo aí que me chamou a atenção, a questão da saúde financeira, ela também está ligada, né, diretamente à saúde mental e à saúde física. Realmente, eu não acredito na hipótese de uma pessoa endividada ele ter uma boa saúde mental, conseguir desenvolver assim, é, aliás, até na saúde familiar, né? Porque o cara não. A paz, o nome certo é paz, Mutinho. Tem muita gente que a gente não conhece, a gente não entende, mas a gente olha para os lados. Só que são pessoas que estão com problemas financeiros ou que não sabem resolver situações corriqueiras do dia a dia em finanças, né? E não tem paz para dormir e acaba impactando diretamente a sua saúde mental, né? E, consequentemente, a física também, porque você se desestimula de fazer outras atividades por conta que você tem aquele problema e não sabe como resolver, não procura uma ajuda. Como se adquire esse crescimento? É fazendo um planejamento? Como é que funciona, Thiago? Existe o planejamento financeiro, né? Eu sou hoje planejador financeiro, eu atuo para o Grupo Primo, né? No nosso famoso Primo Rico, né? O Thiago Nigro. Então, a Aham. gente tem dentro da empresa um ecossistema que tem os planejadores financeiros. Aqui no Brasil, Moitinha, essa profissão ela é pouco conhecida ainda. E, infelizmente, pela nossa cultura, a gente não tem a educação financeira nas escolas, está engateando, na verdade, ainda hoje, mas os países desenvolvidos a gente já tem isso muito aflorado, né? Então, o planejador financeiro ele vai sentar com aquela família e fazer um plano estratégico para ela sair do ponto A ao ponto B de forma eficiente. Como você entende como um bom plano econômico, um bom plano financeiro? O bom plano financeiro, Mitinho, é aquele que aquela família, que cada uma vai ter a sua particularidade, os seus desejos específicos, né, de cada um, é aquele que é atingido, né? Então, quando a gente faz um plano financeiro, a gente usa ferramentas à nossa disposição. O orçamento é uma ferramenta, a carteira de investimentos é outra, proteção é outra, planejamento de aposentadoria, tudo é uma ferramenta que a gente utiliza para que aquela família atinja um objetivo na hora que ele sai do ponto A, ele chega no ponto B, atingindo aquilo que ele previu chegar até ali, de uma forma mais eficiente, ou economicamente, mais barata, ou ganhando mais do que ele achou que iria ganhar naquele plano financeiro quando ele atinge. Tiago, com base no que a gente conversou em off, não sei se é uma boa comparação, mas eu faço um paralelo ao trabalho do nutricionista. Perfeito. O nutricionista e vamos colocar o personal trainer também, o médico também, são profissões que inclusive quando a gente atende uma família, a gente se compara muito no sentido de que o resultado é esse. Você tentar fazer só, você consegue, você vai ali no YouTube, você tem vários livros, várias informações aí hoje mais fáceis, né, no dia a dia, na nossa modernidade, que a gente vai adquirir. Mas fazer sozinho é uma coisa, e fazer com um profissional ao seu lado, você consegue atingir de forma mais eficiente, mais rápida, com qualidade aquele objetivo. Pronto, um bom nutricionista, ele consegue fazer com que você perca a gordura que você quer perder, faz com que você ganhe a massa que você quer ganhar, isso entrando num consenso de fazer o que ele for também solicitando que você vá praticando, algum exercício, enfim. Porém, não precisa você passar fome, né? Exatamente. Então é assim, e trazendo aqui para a economia, para o treinamento financeiro, para você, a gente ainda vai chegar daqui a pouco no lance de pagar dívidas, mas para você ter um bom resultado financeiro, precisa você se restringir de passeios, de se vestir, ou não, Não. é mais ou menos no mesmo sistema. Assim como lá você não precisa passar fome para você ter o seu resultado, aqui não precisa você
restringir, você acabar que, não, pois para mim conseguir pagar a conta tal, eu vou ter que não comprar mais roupa. A sua pergunta, Michele, se remete muito a um mito que hoje as pessoas têm, né? De, poxa, o consultor financeiro ou quando eu quero fazer um planejamento financeiro, a gente já pensa logo, pô, eu vou olhar meu orçamento e vou sair cortando um monte de coisa e a gente já se desestimula aí. Porque na verdade não é isso. Na verdade, a gente tem que entender onde é que a gente quer chegar e olhar para a nossa vida financeira, por exemplo, hoje, que é o orçamento, a entrada de fluxo de entradas e saídas ali. A gente olhar o que a gente precisa fazer para atingir esse resultado. Né? E não sair querendo cortar tudo da tua vida achando que vai dar certo somente isso. Então, nem funciona você viver o hoje como se não houvesse amanhã, né? Ou seja, a pessoa que não se preocupa com a sua saúde financeira, não poupa, e também o contrário não funciona. Restringir a vida do hoje só pensando no amanhã. Tem que ter um equilíbrio dos dois, e é isso que o planejamento financeiro, para isso que na verdade serve. Como é que a pessoa consegue, não sei se você pode ou já deve começar aqui nesse tempo, como é que a pessoa consegue sair das dívidas e fazer um investimento financeiro? Olha, estamos começando aqui o ano, já conversando com um profissional da área, inclusive se você quiser entrar em contato, daqui a pouco a gente vai dar aqui o contato dele, certo? Para que você termine o ano dizendo, agradeço aí ao Debaixo da Moita Podcast aí, ao Thiago. Perfeito, Motinha. E aí, quando você traz o tema dívidas, a gente para ter um dado assustador, né? Hoje no nosso Brasilzão aí, vamos dizer assim. A cada 7, 8 pessoas de 10 que a gente conhece são com problemas de dívidas, problemas financeiros. Né? Então, o primeiro passo, encarar de frente que existe aquele problema, a pessoa entender, vamos colocar aqui como aceitar que está com um problema, né? Para que pegue esse problema e não, agora eu quero procurar a solução. E existem várias formas de solucionar isso. Eu tenho casos recentes aqui de um casal recente que eu atendi, que tinha uma renda para os padrões brasileiros excelente, né, aqui no Nordeste mesmo, um padrão de 16 mil de renda familiar ao mês. Poxa, um padrão sensacional. Bom. Mas é uma família que vivia com 12 mil de dívidas. Ou seja, mais de 50% do seu orçamento indo embora para cartão, para dívidas, para empréstimos, para financiamentos, enfim. O que a gente fez? O primeiro passo não é sair fazendo novas dívidas para poder melhorar, achar que a solução é fazer novas dívidas, entrar mais dinheiro. Você precisa entender o que você faz de errado para poder alcançar aquelas dívidas. O que você fez de errado? Alguns faz um empréstimo, né? Vira uma bola de neve, quando vai fazendo. Então, entender, primeiramente, por que você chegou até ali? Né? Quais os erros que você cometeu? Foi um impulso? Foi um problema pontual? Foi um problema familiar? São vários fatores, cada família tem a sua particularidade. Entendendo isso, corrigindo isso, aí existem mecanismos no mercado financeiro, dívidas mais baratas, que você troca as dívidas mais caras por mais baratas, e você sai de uma dívida, por exemplo, no caso deles, que pagava 12 mil, hoje a gente fez um plano estrutural, e eles passaram a pagar agora 3.900, quase 4 mil, ou seja, olha a paz que deu no orçamento deles. Né? Mais ou menos. Só que não adiantava, Moitinha, a gente fazer de cara um trabalho assim, usar esse mecanismo de trocar uma dívida cara por uma mais barata, sem eles entenderem o porquê que eles erravam, por que acontecia eles chegarem no momento de endividamento. Porque senão a gente iria tapar um buraco ali e daqui a pouco vai abrir outro, né? Então, essa importância, né, mental de você entender, poxa, eu estou errando aqui, eu preciso corrigir isso aqui para depois não voltar a acontecer novamente. Dentro desse contexto aí, você amplia para o campo, às vezes, da psicologia, às vezes é psicólogo, orientador, aconselha, além de investigador. É mais ou menos por aí, né? Vamos de novo comparar com os profissionais. O médico, por exemplo, o médico ele vai te investigar, entender de onde que surgiu aquela dor, por quê, o que foi que você fez ali ao longo do tempo para ocasionar aquele problema. Para ele entender, aí voltando para a parte de finanças, entender onde que ele precisa trabalhar ali a parte de solução. Essa parte de solução, ela se remete muito a um trabalho de 4 mãos, que eu gosto de falar. São 2 mãos do profissional aqui e 2 mãos do cliente ali que está sendo atendido. Então, se um dos dois falharem aqui, o trabalho não vai acontecer. Então, entra muito a nossa conscientização que precisa todo mundo fazer a sua parte para poder chegar até lá. Qual é que costuma ser a reação das pessoas quando vê a coisa fluindo? Olha, eu até gosto de brincar com os nossos clientes. Nós somos orientados a instituir nos nossos clientes uma brincadeira de comemorar cada meta alcançada, que é muito importante. A gente precisa sentir aquela sensação de, poxa, deu certo, eu consegui, agora eu vou para a próxima etapa.
porque senão fica algo monótono, algo que a gente não percebe o resultado, mesmo ele acontecendo. Então, eu gosto muito de, a cada meta que a gente institui para um cliente, ou para ele investir melhor, ou para sair de uma dívida, ou para conseguir poupar pela primeira vez, ao atingir a primeira vez, comemora. E a comemoração pode ser algo simples, uma fotografia, estourar um champanhe, sair para almoçar, para jantar com a patroa, com o patrão ali, para poder o quê? Eles sentirem, poxa, conseguimos alcançar isso, vamos para a próxima etapa. Bem legal. E você, como se sente numa situação como essa, quando vê o resultado? Porque para você também é motivo de comemorar, né? É gratificante, gratificante. A gente percebe que o nosso trabalho dá certo, né? E a gente entende que esse trabalho, quando a gente faz um trabalho assim, a pessoa tem um resultado, ela vai replicar isso para as pessoas em volta dela. E isso vai ocasionar ali um crescimento da conscientização financeira que as pessoas hoje não têm. Então, o nosso principal trabalho é sentar com a família e fazer com que elas tenham planos financeiros, mas ao passo disso a gente está evoluindo para levar o mais longe possível essa consciência financeira para as famílias. Você acompanha, quando você passa as dicas, eu não sei como posso, a orientação, você vai acompanhando mês a mês? Com que frequência você acompanha? Geralmente, Maitinha, a gente faz reuniões periódicas. A periodicidade vai muito de família para família, mas no geral, na grande maioria das vezes, é uma vez por mês. E aí a gente faz encontros, né, como uma reunião ou online ou presencial, dependendo da localidade, e a gente estuda várias situações, mas não se limita só à reunião ao vivo. A gente fica com o nosso suporte, né, o mês inteiro, quando a pessoa precisa de uma reflexão, de um apoio, de uma oportunidade, de uma urgência, que ela precisa tomar uma decisão financeira mais eficiente, a gente fica à disposição para orientar, enxergar de fora e a qualquer momento orientar essa família. Você vem acompanhando, você percebe mudanças rápidas ou é lenta? Como é que é esse processo? Rapaz, às vezes eu até vejo dívida, uma dificuldade muito grande de ser, porque não sei se falta profissional para orientar ou falta crença, né, o endividado inadimplente, né? Se possa, porque em alguma situação o cara está só endividado, em outra já está mesmo com o nome sujo e tudo. E em situação assim, o cara tem perdido muita credibilidade, perde a crença nas coisas, né? E numa situação dessa daí, quando a pessoa age sozinha, é difícil, mas quando está com você, o processo é lento ou é rápido? Ele vai depender de caso para caso, né? Existem situações que são situações bem impactantes, que a gente olha ao cenário. Eu falei um cenário aqui agora há pouco, que parece impactante, mas existem cenários piores do que esse que a gente encontra. E primeiro passo é o entendimento da família, se ela quer seguir com um processo. Se ela quer seguir com o processo, se ela tem a confiança que vai dar certo o resultado, então a gente vai orientar da melhor maneira para que aos poucos aconteça um resultado. Não existe mágica, não existe milagre, né, nesse sentido. Então, vamos colocar aqui que um endividamento, por exemplo, pensando no lado do endividamento, que é um tema mais pertinente no sentido de finanças, geralmente ali a pessoa ela entra num ano de uma forma e ela vai entrar o ano seguinte de uma forma totalmente diferente. Então, vamos colocar ali que um ano é um processo em que vai ocorrer um ciclo em que ela vai passando de fases ali e vai encontrando mecanismos para poder sanar onde está sangrando ali na parte financeira dela, nas dívidas, por exemplo. A parte mais técnica, assim, por exemplo, às vezes descobrir que se a pessoa tem um empréstimo, encontrar um juro mais baixo, você tem acesso ou pesquisa, repassa para a pessoa que está sendo acompanhada por você? Exatamente. O nosso trabalho também consiste em a gente orientar o que precisa ser feito, mas se a gente encontra uma solução que a gente precisa olhar no mercado financeiro em vários mecanismos, nós mesmos a gente faz essa pesquisa também para aquela família, que seria o papel do consumidor, né? O papel do consumidor preciso de um empréstimo mais barato. Qual que seria o papel? Eu vou em todas as instituições, eu vou entender quem me oferece algo mais barato ou algo com custo-benefício que eu preciso. Só que aí a gente faz esse papel, a gente dispara a informação ali para a família, né, com os dados, e alguma instituição ela vai ver se compra ou não aquela dívida e passa uma proposta, a gente orienta qual a decisão que ela deve tomar, com as propostas na mesa. Tiago, qualquer pessoa pode crescer financeiramente com um plano financeiro desse daí, ou tem aquele lance da sorte, aquela necessidade de ter sorte, ou não?
Olha, a gente acredita assim na sorte, a gente tem que ser otimista também com a sorte, mas se você não fizer a sua parte é um plano financeiro, não adianta. E aí eu trago, por exemplo, nessa sua pergunta, um tema muito interessante que é você ganhar na loteria. Né? Existe a loteria, existe ali a forma de você vencer uma sorte, poucas pessoas vão ter isso na vida, mas muitas pessoas que acabam tendo essa sorte acabam voltando para trás, né? Por quê? Porque elas não estão preparadas para lidar com aquela sorte. Então você precisa se preparar para quando a sorte bater na sua porta, você está preparado para poder usufruir daquilo ali. Então você saber como usar o pouco dinheiro que você tem, quando você tiver com muito, você também vai conseguir saber utilizar aquele muito. Se você não souber utilizar o pouco, não, a solução não é ter muito dinheiro, porque você vai voltar para trás em algum momento e vai se decepcionar ainda mais ainda, porque a queda, né, quando está lá mais em cima, ela acaba sendo mais dolorida. O dinheiro ele é meio mágico. Por exemplo, eu até citei aqui em off, quando a gente estava conversando, é a situação de um comércio, às vezes um comerciante ele muda de uma esquina para outra, pertinho, o mesmo comerciante, o mesmo estilo de comércio, e às vezes ele regride, às vezes... né, então, assim como também às vezes aumenta, às vezes melhora, é meio... E assim, a estratégia. Ali, conta, porque você é mais na parte mais da pessoa física, né? Não vai muito assim para... Eu tenho formação também em consultoria empresarial, eu participei nos bancos que eu trabalhei no Santander e no Bradesco, fui muitos anos gerente PJ. Eu tive a oportunidade de conviver com muitos empresários, né, no dia a dia ali, entender como que seriam as finanças. Existem muitos erros sendo cometidos também na PJ. né? Então existe o primeiro ponto, separar o PF do PJ. Né? O PJ ele é uma coisa, o PF é outra. É difícil, viu? E é o principal erro do empreendedor, Mutinha. Olha Né? que loucura. Eu tenho certeza, eu vou cantar a pedra aqui e, assim, respeitosamente, mais de 50% dos empreendedores, eles não tiram para o labore. E aí o principal erro é justamente isso, não entender que você é um funcionário da sua empresa, você precisa receber um salário. Se a sua empresa lucrar, você vai fazer uma distribuição de lucro para você. Se ela não lucrar, você pelo menos recebeu ali o seu salário. E quando você olha para a PJ, o empreendedor tem que saber, aquele salário é um custo para a empresa. Então, se você não tem uma noção de como é que é o teu estilo de vida na PF, você vai assaltar a tua empresa, o teu PJ, para poder manter esse estilo de vida e não vai perceber onde é que está sangrando na tua empresa. Então, é um grande erro. Eu tenho a oportunidade de atender muitos empreendedores. Então, quando a gente percebe que o problema na raiz está ainda no PJ, a gente primeiro faz um trabalho ali de olhar um pouco mais para o PJ e entender ali, poxa, o que você erra ali? Você tem prolabore, não tem, tudo mais? Para depois ele entender o que você vai precisar fazer na PF e vice-versa, né? A gente vai fazendo um complemento. Eu vou fazer uma pergunta um pouco invasiva, mas é muito dispendioso um treinamento desse aí, um acompanhamento desse daí. É proporcional? Porque varia. Vai ter milionário que faz, mas vai ter pessoa assalariada que vai ter vontade de fazer. Uhum. Ó, vamos falar no sentido de que vai existir aquele... Não vou colocar como um mito, mas tem pessoas que pensam assim, pô, Thiago, mas ganho muito pouco, né? E, pô, não dá para mim, não serve para mim. Tudo bem, vai ter salários ali, por exemplo, a gente lá no Grupo Prima, a gente considera que uma renda familiar justa para você seguir com um plano financeiro seria mais ou menos a partir de R$ 5.000. Ou seja, abaixo de 5 mil, a gente não considera justo onerar aquela família para que ela tenha um custo financeiro. Ela precisa primeiro olhar para ela e entender como é que ela vai sair daquela situação. O que ela precisa se especializar para poder ganhar mais, né? Ou seja, não adianta você olhar para o seu salário e achar que ele é pouco, não é a solução para o seu problema. Você precisa, mas o que eu faço para ganhar mais? Tem que correr atrás daquilo ali. Quando você ganhar mais, aí provavelmente você vai precisar de profissionais, como um consultor ou outros profissionais, para poder gerir ali suas finanças. Mas, respondendo assim por alto a tua pergunta, é um trabalho que se paga, tá? Por exemplo, uma olhada de orçamento que a gente dá nos primeiros encontros, a gente já consegue encontrar a economia que ele paga a gente ali. Tá? Então, é muito relativo. Eu atendo, por exemplo, um médico que a gente acabou recentemente fazendo uma estratégia que ele não conhecia no mercado financeiro, que ele economizaria R$ 10.000 em impostos todos os anos com uma estratégia simples no planejamento financeiro. Né? O imposto de renda conseguiria economizar 10 mil por ano. E ao longo de 20 anos, esses 10 mil iam se transformar em 300, 400 mil de economia. Tá? Então, se pagou por muitos anos o planejamento financeiro dele ali. E eu lhe garanto que não chega próximo de 10 mil ao ano um planejamento financeiro, não. Muito menos que isso.
Entendeu? Então, se paga, né? O valor que a gente entrega fica para a vida inteira da família, dos filhos, dos descendentes e tudo mais. É fantástico, viu? Porque muita gente, eu até às vezes converso com os meninos aí, daqui de casa, que conheço situação de pessoa que tem um salário muito bom, porém não consegue sair das dívidas, não consegue ter como é que eu posso dizer? Ter uma vida financeira confortável. Ele consegue até fazer algumas coisas. Ah, ele ganha seus 30 mil, ele vai para Fernando de Noronha, ele vai para a Europa, mas se mantém direto endividado e não consegue sanar. Uma situação como essa daí, o que que você aconselha? Olha, Você deve conhecer casos assim, né? diversos. É muito comum, e é muito comum mesmo, a gente atender famílias que ganham 20, 30, 50 mil. Atendo casais que ganham 100 mil por mês. E estão endividados, estão sem sair do lugar, literalmente. Então, é uma solução diferente para aquela família, como é uma solução diferente para aquela família que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos. Então, o olhar para aquela família que ganha muito, ele entender o que você precisa fazer para começar a poupar e os seus projetos não precisar mais se endividar. E aquela família que ganha pouco, poxa, se eu ganho pouco, talvez quem ganha um salário mínimo, pô, Thiago, eu não consigo tirar 20% para investir todos os meses 10%, porque já não consigo mais nem conseguir viver direito num país como o nosso. Mas tá bom, então tira 5% e investe profissionalmente em você, qualificação, aprende uma coisa nova para você ganhar um outro salário mínimo com aquilo que você vai aprender. Entendeu? Então a prioridade é essa. Então, não necessariamente você só vai investir, tirar, poupar e simplesmente poupar. Investir em educação também é um ponto para quem ganha menos, se qualificar, né? E para quem ganha mais proteger o poder de compra, né, da gente, que é o que falta hoje para quem ganha bem, né? Falta proteger o poder de compra e aí vai colocando o estilo de vida lá em cima e lá na frente tem um problema, um imprevisto e não consegue passar de uma maneira eficiente. Tiago, já aconteceu da pessoa lhe contratar e a pessoa ser resistente, ele não cumprir com as informações e depois não ter o resultado que ele buscava? Já sim, eu tinha. Como eu falei anteriormente, nosso trabalho é um trabalho de 4 mãos, né? Então a gente tem o nosso papel como pessoas técnicas, né? O profissional que vai trazer todo o conceito, o conteúdo, e a família ela precisa se engajar e entender que ela tem que participar do processo, ela tem que seguir as nossas orientações. Não exatamente a risca, mas ela precisa, né, seguir alguma coisa para sair do lugar. E acontece muito de nós, profissionais, e nós somos regidos por princípios da nossa profissão, de a gente demitir o nosso cliente. Infelizmente, você assim, não está saindo do lugar e a gente não segue nossas orientações, então não fique pagando algo para mim, para uma coisa que você não está usufruindo. Então, é algo que a gente também conscientiza. Você vai pagar, então eu vou te entregar algo e se você usufruir daquilo ali, você vai ter sucesso. Mas se você não usufruir, não vai ter o resultado. Deixa eu ver se eu entendi. Às vezes você é obrigado a demitir o cliente. Porque tem pessoas, infelizmente, Moitinha, que não estão prontas ainda para ter essa mentalidade de melhorar financeiramente. Em algum momento, né, a nossa maturidade, aquelas pessoas elas vão entender, vão chegar. Mas tem pessoas que a gente percebe, às vezes porque a gente atende família e uma parte da família não se engaja e a outra que está engajada se sente chateado porque a outra não se engaja. A gente tem que fazer um trabalho diferente ali, conversar em particular, entender o que está pegando, porque é muito invasivo, é muito delicado a gente falar sobre finanças, né, com as pessoas. As pessoas não gostam, se sentem ali meio receosas e tudo mais, então aquela pessoa que ela se fecha e não tem a vontade de realmente seguir no processo, e a gente percebe, ou às vezes a própria família percebe que não está seguindo, ela cancela, ou quando a gente percebe que a família não está pronta ainda, volta depois, e aí a gente vai estar à disposição, com certeza. Mas é bem poucos casos assim, porque quando a gente já usa uma metodologia, né, para que a pessoa ela continue focada, né, num dos resultados, e ao atingir os resultados a gente tem entregado o valor que a gente precisa. E ajuste, já aconteceu de você estar desse jeito, não ter funcionado direitinho porque o ajuste ali realmente não funcionava, aí você reajustou e deu certo? Sim, até porque, Mutinha, o planejamento financeiro... Você entendeu, né, a pergunta? Entendi. O planejamento financeiro, ele é um processo para a vida inteira. Então, as variáveis das nossas vidas, elas vão mudando. Então, a gente faz aqui um plano para uma família que, se ela seguir ali, ela vai atingir um certo resultado.
mas a gente tem variáveis no meio do caminho que pode acontecer. Um exemplo prático, filhos, né? Pô, veio filhos inesperadamente, um acidente, por exemplo, e existem mecanismos para você proteger financeiramente quanto a esse tipo de situação. Sei lá, um falecimento, uma perda de emprego que ninguém contava. E a gente precisa reajustar a rota e seguir um novo caminho para um novo objetivo e atingir ele na frente. Tá? Então, nem sempre o objetivo firmado no começo, ele é atingido lá na frente. Ele pode ser mudado ao longo do caminho. Não sei se você conhece o Gustavo Cerbasi, que é um ícone aí do planejamento financeiro no país, tem alguns livros dele aí, alguns filmes também baseados. Então, ele fala que projetos do futuro foram feitos para dar errado. E aí as pessoas, poxa, o que é isso? Por que ele falou que vão dar errado? Porque, na verdade, eles vão acontecer melhor do que a gente imaginou, ou nem vão acontecer diferente do que a gente planejou, porque ao longo do caminho, a gente percebeu que aquilo não era mais uma prioridade, ou surgiu uma variável, uma prioridade melhor ainda, maior, e a gente vai seguir para outro caminho. Então, vão mudando as coisas aí ao longo do tempo, no processo. Com base no que eu entendi aqui, é bom que você ou alguém que trabalhe como você esteja perto daquela família para a vida toda, porque vai ter uma variação. Exatamente, porque vão precisar fazer adaptações. Tem família, sim, que ao passar por um tempo com a gente, eles saem com uma consciência financeira totalmente que nunca tiveram na vida e estão tendo perfeitamente que vão seguir só. E conseguem passar isso até para as pessoas próximas. Mas a grande maioria das pessoas, elas vão ter a confiança de ter aquele profissional por perto e dizer, chegou o momento de eu atingir aquele objetivo. Qual caminho eu vou seguir? Exemplo prático. A pessoa quer comprar um carro daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Né? Lá na frente, qual decisão ela vai tomar? Fazer um consórcio, financiar, comprar à vista? Então, ela às vezes não vai ter essa resposta lá na frente e o profissional vai adaptar essa resposta para que ela tenha ali uma tomada de decisão mais inteligente por toda a vida. Tiago, será que essa questão de endividamentos, ele é cultural? Ele vira hábito? Às vezes você tem, como a gente acabou de falar, que às vezes você tem condição de pagar a conta, ou aparecendo aqui, debaixo da moita tem tudo, né? Você tem condição de pagar a conta, mas acaba que não pagando e às vezes criando outra. Isso vocês possam chamar de vício? É mais cultural? É um pouco de tudo, tá, Montinho? A gente tem hoje a nossa sociedade consumista, né? Nós somos moldados para o consumismo. Né? As empresas elas já se adaptam a essa realidade de fornecer cada vez mais técnicas de pescar ali. Nós temos o nosso cultural do imediatismo, então isso vai muito também de sociedade. Então, países desenvolvidos já tem um planejamento financeiro bem feito, um país que tem uma escolaridade menor, por exemplo, aqui o nosso Brasil, entra muito a questão de não ter educação financeira, você acaba consumindo mais e tendo um imediatismo mais. E aí entra o endividamento, né, que é onde supre essa lacuna. Então, nós estamos treinados, de certa forma, mesmo que inconscientemente, a comprar aquilo que a gente não consegue. E aí, como é que a gente supre isso? Endividando. Só que a gente tem aquela dopamina alta de aproveitar aquilo que aconteceu, mas a conta chega depois. E aí a gente, poxa, e agora o que eu faço? Aí começa a entrar nesse ciclo, né? Mas agora eu vou fazer uma outra dívida para matar essa dívida. E continua nesse ciclo ali. Então, é um pouco de tudo, né, hoje no nosso país. Então, o mais saudável mesmo é procurar um profissional como você. Tem clientes que falam assim, Machinha, Thiago, depois que eu te contratei, tudo que eu vou comprar, mesmo que eu não fale contigo, porque na verdade não é para ele falar comigo, eu posso ou não posso, não é esse o nosso trabalho. Ele lembra que tem um consultor, ele se sente na obrigação de pensar, poxa, isso daqui, eu preciso mesmo ou não preciso? Eu devo ou não devo? Eu posso ou não posso? E ele se sente na obrigação de raciocinar, que o raciocínio ele faz a diferença. A famosa história de você entrar ali no shopping, entra numa loja, o vendedor vai tentar atacar você ali, né? E você pensar, poxa, deixa eu dar só uma volta. E aí nessa volta você vai perceber, poxa, percebi que não vale a pena. Ou racionalmente, matematicamente, ou eu não estou precisando daquilo, eu ia só na emoção. E aí você toma uma decisão inteligente. Então o fato de ter um consultor ajuda até nisso, no dia a dia. Às vezes a gente compra porque pensa que precisa. Por exemplo, aqui para o podcast mesmo, talvez eu já comprei, eu não vou falar valor, mas muita coisa que eu pensava que precisava e não precisava, né? Uhum. Isso conta também como desperdício?
Depende. A forma inteligente de você fazer é pensar o seguinte: poxa, eu cometi um erro, agora eu vou consertar ele. Por exemplo, comprei algo que eu não vou usar, vende, passa para frente, faz um bazar, aluga, utiliza mais a parte ali, um raciocínio de, pô, como é que eu faço para me ganhar com aquele erro que eu cometi? Então, tem vários mecanismos, várias variáveis ali que você pode fazer. Não significa dizer que ter um consultor e você fazer um plano financeiro, você nunca vai errar. Na verdade, a gente tende a cometer erros, nós somos seres humanos, mas a gente usar aquele erro, poxa, entendi o que eu fiz de errado, não deixar acontecer de novo e pegar aquele erro como aprendizado e também transformar isso numa solução, é válido também. Assim como o consultor financeiro, a gente também na prática, principalmente depois que já tiver pego as estratégias, não quer dizer que não vai errar, mas o importante é evitar errar e se errar, aprender mais ou menos como se direcionar para ir corrigindo, né? A direção é uma palavra-chave no plano. A gente falou do nutricionista, falou do médico, falou do personal trainer. A gente usa também a analogia do Waze, né? O que é o consultor? Aham. Nós somos o Waze, né? A gente vai traçar a rota que você precisa do ponto A ao ponto B, certo? Naturalmente, você pode, por algum momento, errar ali e tudo mais, mas você vai errar o menos possível, você vai se manter sempre numa rota necessária até chegar lá, né? Se você for sozinho sem um Waze, né, você tende a errar muito o caminho e gastar muito nesse erro, né? Acabar não economizando ou não chegando de forma ineficiente, né? Demorada ou de forma errada. Chegar de forma errada pode até comprometer mais do que o que já estava, né? Exatamente, pode piorar a situação. Rapaz, quando você estava no banco, teve muita gente que você olhou assim, rapaz, quando eu sair, eu vou procurar esse rapaz aqui para dar umas dicas. Eu estou atendendo esses clientes meus de banco. E aí, essa sua pergunta me remete a dizer por que eu saí do banco? Né, que as pessoas perguntam muito. E quando a gente é bancário, e aqui não é uma crítica, na verdade, a gente sabe que o business da instituição é vender produtos e serviços ali. Eu era um prestador de serviços, eu era de fato um vendedor do banco, né? Então eu Na focava... verdade, todo bancário, o bom bancário tem que ser ele um vendedor, né? O bancário que se destaca porque ele vende muito. E vender se remete a eu vender o interesse da instituição, logicamente, né? Claro, a gente precisa pensar no cliente, mas a gente sabe que na realidade não acontece tanto na prática, tá? E aí, por que eu saí do banco? Justamente porque eu via que as pessoas precisavam resolver lacunas que nós bancários, às vezes, não por conta da gente não querer, mas por conta do tempo, das ferramentas, a gente não conseguir. E então, a própria situação do banco, ele não lhe permitia, né? Não permite. Então, o que eu... Na forma lógica, o que hoje aconteceu? você é para o cliente, na época você era para o banco, né? Hoje eu sento do lado do cliente para fazer com que ele tome a melhor decisão na frente do gerente de banco dele. Ele compre aquilo que de fato atende a necessidade dele. Entendeu? Antes eu estava no lado contrário. Hoje não. Hoje eu ajudo ele a tomar a melhor decisão na hora de contratar um crédito, um seguro, qualquer produto que a gente precisa literalmente usar o banco. A gente vai sempre usar os bancos para as nossas intermediações financeiras. A gente precisa usar com forma inteligente. Os bancos são bons parceiros. Agora, se errar, eles não têm coração, não. Tem cofre mesmo, né? Tem essa ditada aí legal. Mas é mais ou menos por aí. A questão do orçamento, já teve alguma situação que você encontrou que não funciona, em hipótese nenhuma, pode remoldar, a pessoa tentou, já teve algum caso assim que empancou mesmo ou não? Não, Mutian, a gente sempre encontra uma saída desde que a pessoa entenda o objetivo. Só para te contextualizar... Aí descarta a questão da sorte, né? Porque vou te contextualizar. Como é que funciona um planejamento financeiro assim, de uma forma bem objetiva? A gente nunca inicia pelo orçamento. Muita gente pensa, vou contratar o consultor. A primeira coisa que ele vai me perguntar é o quanto eu ganho, o quanto eu gasto. Não. Pelo contrário, a gente vai entender onde aquela pessoa quer chegar. Ao entender onde ela quer chegar, ela vai saber que número ela vai encaixar no orçamento dela para alcançar aquele objetivo. E aí, essa referência de número, a gente vai usar uma ferramenta, no caso, a gente vai usar o orçamento, para dizer, agora eu quero encaixar isso. E aí, respondendo a sua pergunta, e quando não consegue encaixar? A gente precisa olhar um pouco mais profundamente aquele orçamento e encontrar, às vezes, soluções criativas. Exemplo prático de atendimento que eu fiz recentemente. O cliente ele teve um problema ali financeiro, né? No meio do processo ele teve uma variável, como a gente estava conversando, que ocasionou, ele não conseguiu mais poupar. Ele poupava mais ou menos 500, 600 reais por mês. E aí ele passou a descer ali para 100 reais, que sobrava para ele por conta desse problema.
Ele, Thiago, e agora? Eu não sei de onde que eu vou tirar para voltar a poupar de novo esses 500, 600 reais. Então vamos lá, vamos aprofundar no teu orçamento e entender o que você poderia fazer de forma criativa. A gente descobriu que ele pagava 2 telefones sem necessidade. Ou seja, onde é que entra isso? Ele entra o papel do planejador e diz assim, Moitinha, corta um telefone? Não, não é isso que a gente faz. Moitinha, faz sentido você pagar 2 telefones? Reflete se isso tá certo, se funciona para você. Se você cortar um, vai te atrapalhar a tua vida, não vai? Ele percebeu, poxa, eu usava porque só tinha uma operadora na época, hoje já tem as duas, eu acabei deixando pagando, economizou de um lado. Pagava 2 inteligência artificial. E a gente descobriu que, na verdade, ele não precisava nem de nenhuma das duas, porque o plano básico que ele usaria no dia a dia, que é gratuito, né, no Google mesmo, no Gemini ali, no ChatGPT gratuito, já atendia a necessidade dele. Então, ele já economizou ali na inteligência artificial. A gente vai encontrando uma assinatura que usava, pagava muito tempo e não sequer abria aquele tipo de assinatura. Um curso que comprou, estava pagando a mensalidade e não usufruía. Ou seja, ele percebeu que com simples ajustes, ou seja, não é cortar uma linha inteira do orçamento, é cortar 5% de cada linha, já dá aquela economia de volta ali. E 5% de cada linha sem atrapalhar o dia a dia deles, sem atrapalhar a dinâmica, o que eles querem fazer. Eles vão manter o que eles gostam de fazer e cortar aquilo que eles não estão usufruindo. Simples assim. Só que de forma inteligente. No seu caso aí, como planejador financeiro, você sempre toma os cuidados para dar uma continuidade no lazer das pessoas que você vem acompanhando? Sim, sim. E cada um tem um lazer diferente. Você considera importante? Sim, a gente considera como importante. No conceito teórico de finanças, o lazer ele entra como uma despesa não obrigatória. Certo? Só que o que significa isso? Significa que num evento ruim da vida, é algo que ele pode cortar. Certo? Mas no dia a dia, a gente quer que ele tenha sim um lazer que ele queira. Tem gente que o lazer é o restaurante, tem gente que o lazer é o barzinho, tem gente que tem o lazer é o esporte, né, o futebol. Enfim, cada um tem um seu lazer diferente. Então, ele vai enxergar, eu preciso economizar, só que eu vou economizar, mas eu vou cortar onde? Corta aquilo que não faz sentido para a tua vida e mantém aquilo que faz sentido. Tá? Só que a gente tem que ser adultos. A gente não vai poder ter tudo. Então, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa em algum momento. Ou pouco ou muito. Então, a gente vai precisar priorizar. Mas, geralmente, a gente prioriza. O que você gosta, mantenha. Procure manter e corte aquilo, ou economize, ou reduza aquilo que, de fato, não faz sentido na tua vida. E é essa reflexão que a gente abre para a pessoa enxergar. Ela vai enxergar, agora eu entendi que é o que não faz sentido, e agora eu vou descobrir o que não faz sentido. Que as pessoas não fazem essa reflexão. Tiago, todo mundo que você já pegou tem coisas assim que ele paga e nem percebe? Tem. É mesmo? A gente já descobriu, por exemplo, atendendo uma família que o cartão dela estava clonado há meses e ela não sabia. O que o fraudador fez? Em vez de ele usar de uma vez só, né, de forma rápida, foi usando aos pouquinhos ali, pouquinho, e ela sem controle ali de financeiro, sem entender, sem olhar sequer para a sua própria fatura de cartão, só pagar a fatura e não entender o que está dentro da fatura, descobri que há alguns meses pagava algo que não contratou. E foi perceber que foi clonado o cartão. Então, a gente sempre encontra aquilo que não é necessário para aquela família. Tá? Só que ela descobre depois, que a gente conversa com a gente, o que realmente não é necessário. E ela entende que não vai precisar mais fazer aquilo de volta. A gente conversando aqui, eu consegui lembrar aqui de umas 2, 3 coisas que eu acho que dá para eu cortar. Olha que coisa boa. Pois rapaz, você falando aí, porque eu nunca tinha parado para pensar, né? Algumas coisas que nem tá sendo utilizado e a gente... Um grande motivo que faz... pouco, mas por que eu entendi aí... O grande motivo que faz uma pessoa já sentir o receio de contratar um consultor é justamente esse cara, essa pessoa vai entrar na minha vida, vai querer que eu corte isso. Mas não, é um mito. A gente vai entrar e vai fazer você enxergar o que você paga de desnecessário. Aí você que vai tomar a decisão. Poxa, isso daqui eu percebi que eu pago desnecessário. Ou que eu estou pagando e não estou usando, ou alguma coisa assim. E aí a pessoa mesmo toma uma decisão de corrigir aquilo ali e o resultado vem. Ela vai sobrar para outras coisas que ela gostaria de fazer. Ela potencializa o que ela quer continuar fazendo e reduz naquilo que não precisa fazer. Tiago, você conhece alguém que conseguiu sair das dívidas sozinho? Sozinho, sim, com um estudo, né, buscando conhecimento, que é aquilo que a gente falou. O primeiro passo é você entender que você tem um problema e aceitar, eu tenho um problema. E buscar o conhecimento.
Conhecimento, ele pode contratar, por exemplo, um consultor, né? Vai ser bem atendido. Mas tem pessoas ali que já têm, poxa, a autonomia ou a atitude de, poxa, eu vou buscar a saída, vou conversar com profissionais, mesmo não pagando aqueles profissionais, vou buscar conhecimento na internet. Hoje a internet está isso também para a gente utilizar de forma inteligente. E acabou fazendo pequenas ações e conseguiu sim se livrar de dívidas. Claro, quanto mais você tenta fazer sozinho, geralmente você erra mais até conseguir, né? Mas sim, é possível você se organizar sozinho também. Qual o erro que mais se comete? Por exemplo, você falou que erra, né? Erra muito até conseguir, mas qual é o erro que mais se comete? Não fazer um planejamento de despesas que que são previstas e a gente pensa que são imprevistas. É um erro que a gente percebe muito. E eu vou te contextualizar que erro é esse. Existe dentro ali do orçamento uma linha que a gente não deveria colocar e as pessoas esquecem, que é presentes e doações. Até ouvindo um outro podcast, eu vi um colega falando assim, eu não sei se você sabe, mas a sua esposa ou o seu cônjuge faz aniversário todos os anos na mesma data, no mesmo mês. Só que, por que ele falou essa reflexão? Poxa, quer dizer que eu chego naquele mês precisando comprar um presente ali pro meu esposo, pra minha esposa, dou um exemplo qualquer aqui, e eu acho que isso aqui é um imprevisto, que é uma coisa de que, pô, me pegou desprevenido? Não. Você deveria saber que aquilo deveria ser planejado todos os anos, vai acontecer. O IPVA, por exemplo, é um caso, imposto, pô, todos os meses eu tenho, então não deveria ser uma surpresa. Então as pessoas não provisionam essas situações. Aí quando chega no ano, pega desprevenido e às vezes não tem uma reserva, por exemplo, e não consegue utilizar. E aí que entra de novo. Começa a se endividar para fazer, faz errado, começa a entrar num parcelamento excessivo. E quando você se planeja, até aquelas que são previsíveis você consegue combater como se fossem inesperadas. Tem gente que, assim, que tem condição de comprar à vista e diz, eu só compro fiado. Qual a sua opinião sobre isso? Você deve conhecer alguém, não, que faz isso? Sim. Conheço pessoas que de forma alguma parcelam, que só compram à vista. A gente tem que separar no planejamento financeiro, Manchinha, sempre o racional da matemática, né? A matemática, quando a gente usa uma ferramenta de trabalho, racionalmente a gente vai entender, poxa, eu tenho um dinheiro aqui e eu posso comprar parcelado ou à vista, né? O que é mais vantajoso? Racionalmente, você faz ali um cálculo e percebe que às vezes você manter o dinheiro guardado, investido, você vai ter uma rentabilidade melhor do que você pagasse ela à vista e tudo mais. Enfim, vai fazer essas pequenas contas. Só que entra o emocional. Como você quer? Você se sente bem pagando logo aquilo à vista? Então compre à vista, não tem problema não. Tá? O que você não pode é deixar que aquela tua decisão, ou você faça no impulso sem perceber o que você está fazendo, ou você demore muito a decidir e perca uma oportunidade. Esse é o grande ponto. Mas o segredo é, independente se você compra, se vai fazer um projeto, que seja uma compra, uma viagem, um eletrônico, um presente, construir família, você tem que ter liquidez para aquilo ali. Mesmo que a liquidez está ali parada na conta, o valor que você ia comprar, mas mesmo que no momento que você vai comprar, você decida comprar parcelado, não tem problema. Mas você teve liquidez para comprar à vista também. Isso vai dar uma paz para você fazer a coisa certa. Isso se a pessoa tiver consciência, um controle emocional para que... Porque às vezes a pessoa compra fiado, fica com essa sensação de que está por estar em dia, não está devendo, aí pega aquele dinheiro e gasta, não digo investe, gasta em outra coisa. Aí lascou, né? É o que acontece muito, né? O bicho-papão dessa situação, é o famoso cartão de crédito, né? É o bicho-papão da vida. Fica mais fácil até para o pessoal clonar, né? Porque aí o ponto e aí pegando o exemplo do cartão de crédito, Vitinho, você faça a seguinte reflexão, você trabalha, sei lá, 200, 250, 300 horas por mês para ganhar o seu salário e não sequer para uma hora no mês para poder olhar para onde é que o dinheiro está indo, é uma falha muito grande da gente, ser humano, né? E uma forma de você olhar isso não é olhar o valor da fatura do cartão, é olhar o que tem dentro dela, o que eu gastei, quanto que foi de alimentação, quanto que foi de lazer, quanto que foi de eletrônico, de coisas pessoais, de família. E aí você vai enxergar, aqui que eu estou extrapolando, é aqui que eu estou errando, é aqui que eu deveria melhorar, aqui que eu deveria potencializar. E aí não olhar apenas para o valor da fatura. O cartão de crédito ele é um meio de pagamento, né? Então a gente nunca nem olha no orçamento, não existe uma linha cartão de crédito no orçamento. Existem várias linhas, né? Obrigatórias e não obrigatórias, e o meio de pagamento, como você paga, pode você passar o mês inteiro você usando só o cartão.
desde que você saiba para onde está indo o seu dinheiro. Como é que funciona um plano de renegociação de dívida na prática, assim? A melhor estratégia? Bom, Mutinha, primeiro passo, a gente faz um mapeamento patrimonial e entende como é que está a situação de ativos e passivos daquela família, né? Onde é que entra dívidas no passivo, né? Conceitos aqui empresariais, por exemplo. O passivo, a gente vai ter que separar ali em etapas e entender ali que tipo de dívidas existem naquela família, né? E entender o que são as mais caras, as mais baratas, aqui usufrui mais, que impactam maior no orçamento daquela família. E a gente vai olhar para aquele cenário e entender se é possível a gente falar com aquele credor, né? Geralmente são bancos e tudo mais, mas existem outras situações ali que não são bancos. Entender se é possível, sim, você fazer um reparcelamento de um valor mais baixo. E o banco, sim, é obrigação deles o fornecerem algo mais baixo, desde que a família comprove e informe ali que realmente não consegue pagar daquela forma que foi acordado inicialmente, tá? Mas existem programas do governo, programas do Serasa, que quando são dívidas que já passaram de muito tempo e ficaram, a gente pode aproveitar aquela janela de oportunidade para aquela dívida ficar mais barata. Só que não adianta a gente sair quitando todas as dívidas de uma hora para outra. Sobrou dinheiro, eu vou quitar logo uma dívida que nem estamos pagando ela. Tem que ter um cuidado, tem que mapear se vale a pena fazer aquilo nesse momento ou não, que geralmente quanto mais passa o tempo e isso é em prática, mais barata ela fica, né? Isso é natural. Mas a gente tem que entender quais são as prioridades das dívidas. Aí a gente seguir aquele caminho de prioridades, tá? Aquilo que impacta mais no orçamento ou aquilo que é mais caro, né? Porque você vai cada vez mais se desfocar ali no teu dia a dia, que é o grande intuito de renegociar a dívida, fazer com que o teu sufoco mensal ele reduza. Se você tem dívidas e está com o nome sujo e não paga mais nenhuma dessas dívidas, aí é outra estratégia. Aí você pode negociar com o credor, porque aí também como racionais de seres humanos, a gente não vai dever a vida toda, a gente precisa procurar um meio, né, ali de acertar com aquele credor, a gente não pode, né, como pessoas, deixar para lá, né, vamos dizer assim, e a gente precisa entender o que faz sentido, qual a gente vai não deixar para lá nesse primeiro momento e conversar com o credor e encontrar uma forma dele renegociar, discutir soluções, porque também é interesse deles poderem receber de volta em algum momento, né? Quanto mais eles derem opções favoráveis ali, fica bom para a gente entender qual decisão a família vai tomar. Mas existem muitas formas, tá, de você fazer a negociação. Uma delas também, quando a gente atende, às vezes você está com dívidas e a gente troca ela por mais baratas. Aí a gente consegue fazer esse mapeamento, entender se a gente consegue transferir essa dívida mais cara de uma instituição para outra, para poder ficar mais acessível para aquela família pagar. Bem, só para ficar mais claro sobre trocar uma dívida mais caro por uma mais barata. Ela é só trocar de instituição e isso já acontece? Ou é pesquisado? Ou amplia, por exemplo, o que era para 6 meses se coloca para 2 anos? É mais ou menos assim? Tudo ou um pouquinho de cada. Existe você pegar uma dívida com uma parcela muito alta e na mesma instituição renegociar com um prazo maior para ficar mais barata a parcela mensal, já que a instituição atual não faz isso, pesquisar em outra instituição, tem uma dívida lá, mas eu quero esticar o prazo para deixar mais barata. Ou trocar, por exemplo, de juros. E acontece muito hoje no mercado a gente entender os ciclos da economia. Hoje a gente vê aí nos jornais sendo falado, taxa Selic, alta e tudo mais, e muita gente não entende o que é isso. Mas na verdade é o custo do dinheiro, que está muito caro. Então um empréstimo, um financiamento do banco hoje, ele está muito caro por conta do custo do dinheiro. Vai existir um momento no ciclo de financeiro que ele vai estar muito barato. É o momento que mesmo que você contrata uma dívida lá e não esteja em atraso, você pode dizer para a tua própria instituição, agora eu quero refinanciar ela com juros mais baratos. Ou se a instituição não quiser, a gente pesquisa outra que troca isso por um juros, portabiliza, né, que é o nome mais correto na terminologia, para um crédito mais barato. Tiago, tem alguma época do ano que é mais favorável para fazer isso? Questão de dívidas, não existe assim uma época mais adequada. A gente ia ficar atentos ao que os bancos, né, as instituições oferecem. Às vezes, existem aqueles feirões, né, que os próprios bancos fazem de forma independente, ou o próprio Serasa, ali, os meios ali de crédito, eles fazem a divulgação, e a gente fica atento a isso daí e aproveita a janela. Mas na questão de crédito, entender mais o ciclo mesmo de mercado. Entender qual momento é favorável para um crédito mais barato, por exemplo. Como é que eu faço para entender uma coisa que
eu acredito que seja bem interessante se entender, mas a questão de juros, porque às vezes é tão variável de banco para banco, ou a forma que é informada para a gente, que a gente às vezes está pagando o juro mais alto pensando que é mais baixo. Como é que eu posso ganhar malícia assim, para entender onde é que é mais favorável para mim, Thiago? Sempre é importante você perguntar para o credor, no caso para o banco, né? Você vai fazer um financiamento, um empréstimo, qual é o custo efetivo total, o famoso SET. Né? A gente se depara muito com a taxa nominal, a primeira taxa ali. O banco, ó, eu te financio aqui a, sei lá, 1,5. Só que, na verdade, no final das contas vai estar 2,2, 2,3, enfim. O 7 foi maior. Significa dizer que no meio dali teve outras coisas que foram incluídas e você não percebeu. Ou você não entendeu. E às vezes isso faz a diferença de você encontrar uma economia pesquisando em outras opções, né? De forma mais barata e tudo mais. Então, entender o 7 vai te dar uma lista de entender, poxa, isso aqui tá caro ou tá barato. O 7 ele é o verdadeiro custo ali da tua operação. Tiago, antes da pessoa investir, o que que ela precisa saber sobre si mesmo? Qualquer pessoa pode investir? Como é que é isso aí? Qualquer pessoa pode investir. É uma boa pergunta, Michel. A gente ouve muito, né? Hoje você pode investir com R$1, você pode investir. Claro, não vai te deixar rico. Na verdade, investir não te deixa rico, propriamente dito. Riqueza você gera com o seu trabalho. No mercado financeiro e também em outros tipos de investimento, por exemplo, o imóvel, né, que é mais comum no interior, é um tipo de investimento. Você multiplica o seu patrimônio, né? Então, qualquer pessoa pode investir, desde que ele saiba onde está pisando, que é o primeiro ponto, né? Então, tem gente que sai investindo de forma errada, ele sem entender o que está fazendo e querendo colocar o pezinho em águas que desconhecem, né? O famoso renda variável. E, às vezes, o investir, fazendo o básico, bem feito, ele funciona da mesma forma. Mas hoje é democrático o investimento. Lá atrás não era. Como é que se deve analisar metas e perfis, assim, perfis para investimento? Tem muitas dificuldades, você pode correr, porque assim, você falou na questão de em qualquer uma, por o que eu entendi, é vantajoso. Mas será que realmente é? Não vai ter situação que vai me dar prejuízo? Boa tua pergunta, porque investir é muito mais profundo, Moitinho, do que eu sentar aqui contigo, você me perguntar, ó, Thiago, eu tenho, sei lá, um X valor ali para investir, R$10.000 para investir, por exemplo. Onde é que eu coloco meu dinheiro? Se você fizesse uma pergunta agora, e eu já respondi isso para clientes meus, eu lhe responder da seguinte forma: não faço a mínima ideia onde você vai colocar seu dinheiro. Aí o cliente vai, poxa, você é especialista em investimentos, é certificado, trabalha no grupo primo, não sei o que, você está me dizendo que não sabe onde investir? Eu não disse onde eu sei, onde eu vou, você vai investir o seu dinheiro. Por quê? Eu não sei quanto você ganha, não sei quanto você gasta, não sei se você precisa desse dinheiro para mês que vem, daqui a um ano, daqui a 10. Tudo isso vai influenciar em que tipo de investimento você vai comprar. Então, é muito mais profundo do que eu sentar aqui com você e dizer assim, ó, tem essa ação, esse CDB, esse sei lá o quê, para você colocar teu dinheiro. É muito mais profundo que isso. É entender. Para que você precisa desse dinheiro? Onde você quer chegar? Eu quero comprar com esse dinheiro, eu quero multiplicar ele e daqui a um ano comprar um carro. Legal. Então, eu não vou colocar teu dinheiro num investimento que vai ficar 2 anos parado ou preso. Né? Faz sentido. Então, a gente precisa entender primeiro os teus objetivos e dos teus objetivos a gente vai encaixar qual investimento é mais acessível para atender aquele teu objetivo. Mais prático do que isso é a famosa reserva de emergência. Né? As pessoas investirem em alocar o seu recurso em investimentos que não faz sentido nenhum para reserva de emergência, achando que por conta disso vai enriquecer ou ganhar mais dinheiro. Mas, na verdade, no dia que precisar, ou não vai conseguir ter o dinheiro de volta para uma emergência, ou vai pagar um tributo desnecessário por conta de não saber alocar ali já na ideia inicial. Esse tributo desnecessário aí que você fala, sobre a pessoa ter que pagar tipo uma multa rescisória, não, né? Porque tem situação que eu investi, aí precisei daquele dinheiro, passei por uma situação de emergência. Numa situação dessa daí, Thiago, sacar ou fazer um empréstimo? Aí é que entra o planejamento financeiro, Motinha, eles são vários planejamentos em si num só. Então, existe o planejamento de aposentadoria, né? Existe o planejamento orçamentário, né? Que é entradas e saídas, existe o planejamento patrimonial, o tributário também, que é entender quanto que você paga mais ou menos impostos, inclusive na hora que você resgata o seu dinheiro, né? Então, eu te dou um exemplo básico aqui. Entender que existem soluções de forma inteligente para você economizar. Se você hoje resgata a sua carteira de ações
até ali 19.999 no mês, você paga 0% de imposto de renda. E às vezes a pessoa não entende isso, ela precisa, pô, eu tenho 30 mil em ações ali, vou resgatar 30 mil no mês só. Pagou um imposto desnecessário, sendo que ela poderia resgatar 19.999 no mês e o restante no mês seguinte. Ela tinha pagado zero de imposto. Então, são pequenas estratégias que as pessoas não se atentam e, poxa, poderia ter economizado mais ou melhorado o seu ganho final de alguma forma. Existem outros mecanismos, a própria Previdência, né, que é vendido de forma errada hoje nos bancos, para curto prazo, curto e médio prazo, sendo que ele é um dos melhores ativos para longo prazo, porque você paga uma carga tributária bem pequenininho. Ou seja, se você tem um objetivo de curto prazo, não adianta você investir numa previdência, porque vai render melhor se na hora que você sacar, ou você não vai poder, ou você vai pagar um tributo muito alto que não vai compensar o rendimento. Então, são pequenas estratégias tributárias que a gente analisa numa carteira de investimentos mediante o objetivo daquela família. Então, isso às vezes não é vantajoso. Numa situação dessa daí, se a pessoa precisou por uma emergência, não estava preparado, não estava no, como eu até brinco, não estava no script, a pessoa de repente, o carro, sei lá, precisou fazer o motor, coisa assim. E aí, o ideal numa situação dessa é sacar aquele dinheiro que estava... É o que ficou para reserva de emergência. No caso, não é melhor fazer um empréstimo. Aí depende, tá? Poxa, é aquilo que eu falei da liquidez. Você acumulou um recurso, ou para emergência, ou um recurso para um projeto. Chegou no momento de utilizar, ou por uma emergência, por exemplo, como você deu o exemplo do carro, ou por um objetivo já programado. Sacar ou não sacar? Aí depende. Se era para 2 anos, o projeto inicial era para 2 anos, mas com 1 ano eu precisei sacar e por uma emergência, aí numa situação dessa daí. Aí a gente faz... No atendimento a gente faz um cálculo. Pô, compensa pegar um crédito mais barato e fazer aquele projeto acontecer e não descapitalizar do investimento? Em alguns momentos sim, compensa, em outros momentos não. A gente precisa entender os ciclos de mercado, né? Existem soluções nos bancos que você, ao invés de sacar, você coloca ele como garantia, pega um empréstimo muito barato e aquilo que você tem de rentabilidade compensa o pagamento dos juros que você está pagando naquele empréstimo. Ao final de pagar o empréstimo, você continua com o teu dinheiro lá pronto para render e você tem zero ali teu empréstimo, ou seja, você não descapitalizou. Então, existem esses artimanhas. Só que em cada momento, a decisão ela pode ser diferente. O momento de ciclo de mercado, por exemplo, que a gente está vivendo, é uma decisão, e um momento diferente vai ser uma decisão diferente. Eu não sabia desse tipo de negócio aí, que o dinheiro que estava lá aplicado podia ser negociado como segurança para um empréstimo. É aí que entra a artimanha de você pegar um crédito barato, por exemplo. Né? O que as pessoas milionárias, as pessoas com grandes fortunas, muita gente pensa que são pessoas que não tomam dívidas. Geralmente elas tomam dívidas, sim. Dívidas controladas e baratas, que compensam o investimento que eles têm ali, a rentabilidade, em vez de se descapitalizarem, eles pagam juros mais baratos e ao final do período ali, do contrato, ele continua com o seu dinheiro lá. As pessoas que são descontroladas financeiramente, normalmente são ansiosos, por exemplo, quem lhe procura quer um resultado imediato, quer já uma resposta. Sim, com certeza. E aí é que entra, é aí que as pessoas tendem a cair em armadilhas, né? Ou tomar uma decisão errada na hora de escolher uma renegociação, por exemplo, ou um ganho rápido, um ganho fácil, achar que, poxa, eu vou resolver minha vida assim, ó, desse jeito, e não vai existir isso, não existe. É um passo a passo de cada vez ali, e você precisa entender aonde você vai chegar, né? A questão das bets hoje, por exemplo, né, do tigrinho da vida, essas casas de apostas, elas estão pegando essas pessoas que querem ganhos rápidos, né? E não vai acontecer. E aí, mesmo que aconteça, por uma sorte, né, vamos colocar de novo, não vai saber utilizar aquela sorte ao seu favor, porque não aprendeu a utilizar o recurso que tem nas mãos, mesmo que pouco. Aí acaba que, às vezes, na tentativa, trazer um problema maior, né? Traz um problema maior, piora a situação. Já teve algum caso assim de você pegar uma pessoa ansiosa que para corrigir ali a situação financeira dele precisou indicar ele, sei lá, ir a um psicólogo, coisa assim? Já. Sim, já. Foi necessário. Existem situações, e aí volto de novo ao exemplo anterior, o exemplo de vícios em apostas, né? Que a pessoa, a gente entende que ela precisa de um acompanhamento de um outro profissional para ela entender também alguns erros de comportamento que acontecem para que ela não só na decisão financeira errada, né, de apostar ou qualquer outro tema pertinente, ela também tome decisões inteligentes na vida dela.
Mas não só isso, não só na questão ali de endividamento, ô Moitinha. A gente traz no nosso ciclo de atendimento vários profissionais que são especializados em áreas diferentes para complementar o atendimento. Então, quando eu atendo uma família, ele não se limita a ter somente eu como um consultor para acompanhar. Se a gente percebe que ele precisa de um acompanhamento mais profissional ainda nos tributos dele ou da empresa dele, a gente vai encontrar soluções de pessoas especializadas naquela área para poder complementar o trabalho e o trabalho ele ser mais completo em todas as áreas da vida dele, entendeu? Mas no mesmo caso do psicólogo, quando precisa, psiquiatra, quando precisa ali para uma pessoa que está num estágio diferente de vida. Porque tem pessoa que, às vezes, para se saciar, ele se sacia comprando, né? E muitas das vezes fiado. Exato. Geralmente, os hábitos de consumo, né, por uma emoção ou por uma procrastinação, por exemplo, causa, ou por um problema que a pessoa não está enxergando, Compulsão, né? e aí ela causa a compulsão. Alimentar, por exemplo, geralmente também é causada, né? Os especialistas aí falam que às vezes o seu própria saúde mental faz com que você tenha uma compulsão errada na sua vida alimentar e da mesma forma na sua vida financeira, né? E aí depois passou, já fez ali a M, né? Vamos dizer assim, aí tem que corrigir essa rota. Transformar ações financeiras em metas reais, a gente já falou bastante já sobre isso, mas para iniciar nesse ano, quem está começando do zero, e vamos falar aqui de uma pessoa que hoje, para a receita que a pessoa tem mensal, não dá para contratar um profissional da área, né? Mas ele pretende fazer. O que você aconselharia? Olha, o conselho que eu dou para quem não pode contratar ou não tem um desejo é não deixar de olhar para essa situação na vida, na sua vida em particular. E quando eu falo, por exemplo, em família, quando tem ali cônjuge, né? Cônjuges, o casal sempre conversar sobre isso. Tá? Inclusive, dependendo da maturidade do filho, incluir também o filho na conversa. Então, não é que vai precisar todos os dias, Moichinha, ter que discutir sobre isso ou ter que ficar, vamos dizer assim, bitolado, olhando o tempo todo suas finanças. Mas 1, 2 vezes por mês, sentar, tirar aquela meia hora, aquela 1 hora para você, com você mesmo, que eu quero analisar como é que vai ser o meu eu do futuro, financeiramente, onde eu quero chegar. Então, quem não pode hoje ter um acompanhamento, para e olha onde estão os seus números. Senta, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, o que eu preciso fazer, que metas eu tenho. Metas é o nome, a chave, né, no planejamento financeiro, metas, onde eu quero chegar, para a partir daí entender se é possível chegar ou não, fazer escolhas, priorizar, né, fazer ali provisões, né, em alguns casos, claro, né, fazer ali cortes, né, se privar por um momento, aquele famoso dar um passo para trás para poder dar os dois para frente, vai acontecer também, em uns casos acontece, mas é preciso que a pessoa ela pare para olhar suas finanças. Quem não começa é porque não para de jeito nenhum no mês para poder olhar. Geralmente é isso que ocasiona. Ô, Tiago, você tocou no assunto antes, que eu acabei fazendo outra pergunta, mas eu acho bem interessante porque a época, hoje, muita gente tem medo de aposentadoria acabar, a Previdência, né? Uhum. E você tocou no assunto de aposentadoria. Tem como eu planejar uma aposentadoria para mim de forma que, mesmo com pouco dinheiro, mas de forma que eu não vá passar apertos financeiros? Sim, tem. Na verdade, aí entra o segredo do planejamento financeiro. A gente começa por aí, tá? Né? O ponto, quando eu digo que a gente sai do ponto A ao ponto B, o ponto B, na prática, é o final, vamos dizer assim, do nosso ciclo, que é a aposentadoria. Que o nome a gente nem gosta mais de dizer essa palavra, aposentadoria. A gente gosta de chamar de independência financeira. É você poder não trabalhar mais, ter a opção de não trabalhar mais e ter um patrimônio suficiente para te gerar uma renda e uma renda justa, uma renda que você consiga se manter, né? Então, quanto mais cedo, e é um recado para os jovens, vocês começarem, é melhor, vocês não vão se arrepender ali. Quem está atendendo muitas pessoas ali, depois dos 45, 50 anos, que o primeiro impacto nossa, por que eu não fiz isso aqui antes? Né? Mas sempre tem tempo, tá? O tempo ele é um fator ali nos juros compostos muito importante. Quanto mais cedo, melhor. Mas a gente vai entender, a gente entende a realidade daquela família, daquela pessoa que quer se programar para a aposentadoria. E primeiro conceito aqui, primeira reflexão,
né? Depender hoje infelizmente, das nossas instituições, governo, INSS, infelizmente, sinto lhe informar, até a brincadeira que teve agora os meninos aqui, Papai Noel, você não vai se aposentar, nem vocês, né? Infelizmente é assim, por quê? O que ele quis dizer isso? A gente não vai ter garantido mais quase nada das nossas instituições lá na frente, né? A matemática não vai se fechar, a não sei que aconteça um belo de uma reviravolta, um milagre ali, mas dificilmente vai acontecer. Então você precisa se preparar para você se sustentar sem precisar depender de filhos, do sistema, enfim, de outros meios ali. Não dá para a pessoa ter muita esperança, não, né? Não, com as instituições não. Então você precisa, de certa forma, sempre fazer por você, né? Mesmo que pouquinho ali. E garantir também o poder de compra no futuro, né? Porque as coisas tendem a aumentar, a famosa inflação. Então você precisa proteger o teu dinheiro lá na frente, para que quando você estiver lá na frente com ele, você consiga continuar pagando as mesmas coisas que você compra hoje, só que mais caro. Em relação a, por exemplo, você é um servidor público, você é obrigado, nem que não queira, a pagar, contribuir para contribuir para a Previdência. Você pode fazer uma Previdência privada em qualquer época também, paralela àquela ali? Pode. Tem as duas aposentadorias? Pode fazer sim. E aí o grande ponto da aposentadoria, quando tem a do INSS, né, a pública e a privada, é porque geralmente a do INSS, dependendo da situação, a reflexão que eu trago para aquela pessoa que quer se planejar para aposentadoria em algum momento da sua vida, que é a aposentadoria, você vai cair drasticamente ali o teu padrão de vida. Porque hoje você ganha um salário, mas você contribui para ganhar menos lá no futuro, infelizmente. Né? Então, quando a gente faz um planejamento com uma pessoa que já tem previsibilidade, um exemplo prático é o servidor público, que ele já sabe, ele já tem certeza, a não ser que aconteça um trágico acidente ali, ele seja, né, destituído do cargo, mas ele vai ter uma segurança de poder se aposentar ali. Ele quer viver com um padrão de vida um pouco maior do que ele vai receber, então a gente vai buscar essa diferença de padrão de vida com os investimentos. A previdência privada, por exemplo, é um mecanismo que a gente inclui ali no futuro, ou uma carteira bem estruturada para poder atingir esse objetivo lá na frente. O melhor investimento hoje é desse porte aí, ou tipo, você investir dinheiro diretamente em banco, ou você acredita que imóvel, por exemplo, aluguéis, é um bom investimento? Todos são. Aí depende muito de se ele serve para você ou não, tá? Um exemplo bem prático. E aí, de uma forma mais lógica para o seu ouvinte, seu telespectador, ele entender. O segredo dos investimentos ali é mais a liquidez, né? Então, ou seja, na hora que eu precisar de usar aquilo ali, quanto de liquidez eu vou ter? Quão rápido eu vou ter aquele dinheiro nas minhas mãos? Então, por que eu trouxe esse tema? Porque quando você para analisar, no final da nossa vida, seria legal você ter um imóvel, né, gerando renda ali, e também você ter ali dinheiro na conta. Só que nem a gente não consegue ter os dois, né? Geralmente a gente não tem essa capacidade, ou poucas pessoas vão ter. O que é melhor? Ter o dinheiro na conta, ou seja, ter liquidez. E na hora que eu precisar de um dinheiro, eu vou ter aquela rapidez. Mas, como todo investimento, ele tem risco, né? Então, o imóvel, ele também tem risco, como os investimentos tradicionais em bancos. Então, você entendendo o tipo de risco, o tipo de liquidez, faz a diferença se você investe ou não em um empreendimento ali que vai te gerar uma renda imobiliária. Tá? Então, é importante entender esse ponto em relação a isso. Qual é a importância? É um assunto que a gente não tinha falado ainda, mas eu creio ser bem pertinente aqui, deve ter muita gente esperando. Qual é a importância de um seguro para um bom planejamento financeiro? De seguros, né, na verdade. Só para você ter uma ideia, Mutinha, vamos pegar aqui o contexto dos países mais desenvolvidos, os países que a gente toma como referência. Vou colocar aqui na minha profissão. Os Estados Unidos, só para você ter uma ideia, a nossa profissão ela já é amplamente divulgada desde a década de 70, 80 ali. Então, na década de 80, a televisão lá já fazia propaganda do nosso tipo de trabalho. Para você ver como a gente está bem atrasado, né? E lá, o atendimento de uma família, e não só lá, mas hoje a gente, as nossas diretrizes são regidas por um conjunto de regras que tem vários planejamentos. Um deles é o planejamento de proteção, planejamento de seguros. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando o planejador financeiro que atende aquela família, ele deixa de tocar nesse ponto, nesse tema, durante aquele contrato, durante aquele período que ele está tendo aquela família, ele pode ser processado pela família porque não falou sobre aquele tema, sobre os temas seguros.
Para você ver a importância que eles dão, que eles sabem que é importante ter dentro do planejamento financeiro. E por quê que é importante? Pensa só, eu gosto até de fazer o exemplo aqui do telefone. Muita gente associa seguro a fundo perdido, né? Porque é vendido de forma errada nos bancos. Vamos colocar aqui numa expressão, é empurrado para o cliente, sem ele entender o que ele está contratando, e às vezes sem a necessidade, ou com uma cobertura diferente do que ele precisaria. Tá? Mas o que seria a questão do seguro? Onde é que ele entra no planejamento financeiro? Imagina você acumular recurso, guardar dinheiro para um projeto daqui a 2 anos, e guardando o projeto daqui a exatamente 2 anos, e daqui a 1 ano e 8 meses acontece um imprevisto na tua vida. O teu carro dá PT, você sofre um acidente, você adoece, enfim, descobre uma doença grave, e aí tudo aquilo que você construiu, de uma hora para outra, vai fazer isso aqui, ó. Tá? Onde é que entra o seguro? É para proteger, então a gente tem uma estratégia de ataque, que é investir, e uma estratégia de defesa, como um bom time. É proteger para um imprevisto ali, que aí literalmente é o imprevisto, né? Mas que a gente, como ser humanos, tende a acontecer, a gente poder ter uma cobertura, um capital, para a gente poder passar por aquele momento sem destruir tudo que a gente construiu até ali. Né? Então nós estamos sujeitos hoje a descobrir uma doença grave, aí de repente eu sair daqui ali na sua calçada ali, sofrer um acidente, quebrar a perna, enfim. Então, a proteção patrimonial e de vida também para você, e muita gente acha que o seguro de vida é só para quando morrer. Mas não, o mais importante do seguro de vida é para a vida. Né? Você está com seus 30, com seus 25, com seus 40 anos, de repente aconteceu alguma coisa, você não vai conseguir mais gerar renda para o resto da vida. E aí? Você vai receber uma cobertura e vai estar, pelo menos, tranquilo em relação à parte financeira. Pô, vou conseguir me manter por longos anos, até me readequar, reabilitar. E o exemplo mais prático que eu dou é o seguinte. Imagina um celular aqui. Né? Uma vez eu fiz a pergunta para uma cliente que eu estava atendendo. Diz assim, ó, esse celular é muito bonito. Se tira ele da capa aí para mim, por favor. O cliente tirou da capa ali e olhou o celular e tudo mais. Aí eu disse assim, ó, quanto é que custa esse celular aí? Ela, sei lá, seus 8, 7, 9 mil reais ali. Pô, um valor muito alto. Mas por que você usa uma capinha? Ele é tão bonito podendo estar fora. Não, porque, né, se cair de uma maneira errada aqui, ele pode simplesmente, né, estragar completamente. Eu ter que comprar um novo. Legal. Então você está protegendo, né, um patrimônio de 8 mil reais. Quanto é que você protege você? Quanto é que custa o teu patrimônio? Você. A pessoa, poxa, minha vida é incalculável, né? Você não tem um seguro, você protege um patrimônio de 8 mil, mas não protege um de milhões? Não protege quem gera a renda para pagar isso daqui? Não faz sentido, né? Então não faz sentido você ter um seguro de carro e não ter um seguro para que, se de repente você sofra um acidente, você poder passar por umas despesas médicas ou uma cirurgia ou algo com um terceiro ali, você poder ter ali como indenização. Então, a importância do seguro é para que você não se vamos colocar aqui, você não passe por perrengues e um imprevisto, né? Melhor dizendo assim. Então, ele complementa, inclusive, a reserva de emergência, né? Reserva de emergência, quando você vai construir, você leva meses ou anos para poder conseguir ter aquele copo cheio ali para quando precisar de uma emergência. O seguro já é o copo cheio, a garrafa cheia, no momento que você contrata. E o nosso papel como planejador é entender qual a tua necessidade, quanto que você precisa de cobertura para se manter, um eventual problema ou um patrimônio seu, caso ele tenha um problema. E quando você tiver com o teu gerente de banco, o teu corretor, você contratar aquilo que atende a tua necessidade, não a necessidade daquela venda que está sendo feita. Então aí é que entra a importância do seguro. É bem interessante mesmo. E às vezes a gente não pensa, né? Porque a minha vida é mensurável. Não dá para o cara Incalculável. calcular. Não dá para. Você é a máquina geradora de dinheiro de você mesmo. Então você não proteger a máquina, de repente ela quebrar e você não tem comprar uma de volta, vamos dizer assim, faz sentido, né? Não faz mesmo. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está perdido, né, financeiramente e de repente quer se reerguer, né, quer acertar nesse ano. Bom, eu vou deixar um desafio, na verdade. Pronto. Né? O desafio é o seguinte, se você acredita que está tudo bem financeiramente, não tem nada a resolver, que não é nada a melhorar, eu te desafio a ter uma conversa de 1 hora comigo. Você vai descobrir que você pode melhorar mais ainda e não estava enxergando isso. Ou, se você realmente ainda se sentir, não, mesmo assim eu não quero ter essa conversa, não é para mim, não é o momento,
Eu tenho certeza que você conhece alguém que você sabe que está precisando. Convide essa pessoa, peça para entrar em contato comigo e a gente vai ter uma conversa de 1 hora. Conversa gratuita, uma conversa simples, uma conversa bem dinâmica, uma conversa muito amigável para mim entender onde é que eu poderia ajudar a melhorar a vida financeira. Mesmo que não me contrate, mas já vai sair com um enriquecimento ali de informações que vai levar para a vida inteira. Onde é que as pessoas lhe encontram, Thiago? Bom, as minhas redes sociais é Thiago, com TH, né? Costa.cea, a sigla CEA, né? Que é uma certificação que eu tenho. Então, thiagocosta.cea, é o meu LinkedIn, meu Instagram, meu Facebook. Lá tem um link do meu WhatsApp, né? Onde eu faço os meus atendimentos. Então, podem me contatar por lá. Tem um grupo primo também, a gente tem a Grão, né? Onde eu sou associado como planejador financeiro. Nós temos 1.000 profissionais lá para atender diversas famílias. Hoje já atende mais de 10 mil, quase 10 mil famílias atualmente, hoje ativamente já atendemos com o nosso sistema e com todo esse planejamento financeiro. Então, mais de 15, 20 mil famílias ali já foram atendidas ali e passaram por um processo transformador de vida. Pronto. Se iniciando o ano, espero que o meu internauta tenha aproveitado muito e o que tiver faltado, procure aí Thiago Costa, tá bom? Thiago, obrigado por ter vindo, gratidão, viu? Espero que você volte outras vezes. Obrigado, meu time, agradeço o espaço e desejo que as pessoas tenham maturidade financeira e consigam fazer um ano 2026 muito melhor do que todos os anos anteriores da vida dela. Obrigado pelo espaço, por contribuir aí com a informação para o seu ouvinte, para o seu internauta aí. E estamos juntos, precisar estar à disposição. Valeu. Pois feliz ano novo para você, feliz ano novo aí para o meu internauta, primeiro programa do ano. Tchau, tchau, beijo e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.